Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. E aqui comigo para gravar esse episódio hoje, Ismael. Fala pessoal, Ismael, sou o Head de Vendas da WePlan. Vamos falar sobre um assunto bem interessante aí. E estamos com um parceiro aí, Wesley. Fala pessoal, Wesley, Head de Expansão da WePlan, à frente desse trabalho aí de levar a solução de profissionais do mercado empreenderem vendendo móveis planejados através da WePlan. Legal galera, e vamos dar um recadinho aqui para quem está nos ouvindo apenas em áudio, então não está assistindo, lembrar que a gente também tem um canal no YouTube. Então vai lá que a gente tem o videocast lá para você assistir, se tiver curiosidade. Ative os 5 sentidos, né? Exato, coloca na TV de casa, chama a família para assistir, enfim. E também temos o canal @WePlanEducação, que é um canal destinado exclusivamente para esse tipo de conteúdo, né, para educar o mercado, para levar conteúdo de valor para quem está pensando em empreender. E também eu vou dar uma dica, se você puder encaminhar esse episódio para quem você conhece, seja alguém que trabalha com móveis ou alguém que está pensando em comprar móveis, tem conteúdo também para consumidor, tá? Manda esse episódio porque vai ajudar a gente chegar a mais pessoas. E olha uma curiosidade, galera, eu já encaminhei episódios de podcasts para profissionais que não sabiam que existia podcast na área daquele profissional. Então, olha que paradoxal, né? O cara, ele é profissional, ele tá trabalhando, mas eu não sei se é por falta de tempo, de interesse ou o quê, ele não se inteira no conteúdo novo, atualizado que tem na área dele. Então, já pensou você mandar lá pra loja ou pro arquiteto, pro projetista, seja quem for, né? Parente, amigo, sei lá, e o cara descobrir através de você que tem um conteúdo totalmente direcionado para ele? Nós estamos falando de 82 episódios, né? Com esse. Então tem muito material sobre o mercado e falando sobre as oportunidades que a gente tem aqui, que o mercado oferece. E é isso aí. Então já emenda aí, Ismael, e faz a introdução, ou Wesley, o que a gente vai falar hoje pra galera que tá assistindo aí ficar com a gente até o final. A gente valida tanta coisa diariamente aqui, Johnny. E pessoal que tá ouvindo, nada é talhado na pedra. A gente realmente pivota muita coisa para validar esse mercado. Inclusive, nosso episódio de hoje tinha um título diferente. A gente vinha discutindo e aí sentamos na mesa aqui. O Wesley disse, cara, não é essa dor que eu tô sentindo no mercado. Vamos direcionar esse conteúdo para realmente o que eu tô ouvindo ali, o que o pessoal tá dizendo. Então, Wesley, é contigo o título. Qual que é o título do episódio de hoje? Vamos lá, galera. Hoje o título do nosso episódio é Empreenda com Segurança Vendendo Móveis Planejados. O propósito grande da WePlan hoje é dar essa segurança, levar estrutura para profissionais, arquitetos, design de interiores, projetistas, vendedores de móveis, que muitas vezes têm esse desejo de empreender nesse mercado, mas quando vão tentar fazer isso, vão tentar abrir um modelo de franquia, investir num modelo de franquia de uma grande loja, de uma grande marca, ou às vezes até mesmo ter seu próprio estúdio, fazer parceria com uma marcenaria ou com uma indústria, e muitas vezes o sonho desse profissional é barado por faltar estrutura, faltar conhecimento em questões burocráticas, todo esse processo no meio do caminho que ele é muito árduo. Então hoje o nosso recado vai ser para esses profissionais, levar uma solução, a solução que a WePlan oferece, de possibilitar esses profissionais empreenderem através da nossa estrutura, através da nossa segurança neste mercado que ele tem um grande potencial. Então, acho que para já reforçar as principais dores, o que os profissionais mais trazem para nós de dor de empreender nesse mercado justamente são os custos, né? Você sabe que... É isso que eu ia falar, eu queria te interromper antes, porque assim, a maioria dos profissionais, quando ele vai empreender, muitas vezes é um sonho, né? Que ele tá começando. Tá no brasileiro isso, né? O sonho de empreender. Exatamente. E esse sonho, ele começa muitas vezes pelo desejo, pela aptidão técnica que ele tem, né? Eu sou um cara muito bom, olha só, né? Tá? Eu tô estourando o teto da empresa, cara, eu posso empreender. Ou muitas vezes pelo amor à profissão. Só que esse empreendedor vai murchar o dia que ele descobrir a dificuldade que é empreender. De todos os lados, ele vai levar algum tipo de golpe, né? Algum tipo de pancada, e todo esse desejo, esse amor e até mesmo as aptidões dele
vai ser as coisas que vão ficar ofuscadas durante o tempo até ele conseguir fazer o negócio funcionar. Qual é o ponto? A gente quer livrar o profissional desse problema, que é ter que focar em coisas que ele não conhece, ou seja, deixar o desejo, a aptidão, o amor pela profissão para ter que cuidar de coisas burocráticas. Então a gente está tentando levar uma opção, uma possibilidade em que ele vai poder continuar com toda essa gana, essa vontade aqui e não desviar a atenção dele disso e empreender sem tanta dor, né? Então como é que ele evita essas dores aí? E hoje a maior dor não é simplesmente desse profissional não saber, né? Mas muitas vezes ele sabe todo o processo, ele sabe o que precisa fazer, mas ele é humano, ele não tem mão suficiente, não tem tempo suficiente para fazer tudo isso sozinho. Então, e muitas vezes o profissional que está nesse ramo de móveis planejados, o desejo dele de empreender, muitas vezes ele está sozinho nisso. E a gente sabe que você vai tentar fazer um modelo de franquia de uma loja sozinho, vai ser muito difícil. Você assume todos os riscos sozinho, todos os custos sozinhos, e logo no começo, quando você vai estudar essa viabilidade de empreender, o teu sonho já é frustrado nesse momento, né? Você vai investir num modelo de franquia que vão te pedir um payback às vezes de 6 meses, um custo de investimento inicial de 200, 300 até 500 mil para você ter uma loja, ter um showroom, e isso é o que agrega o maior risco, né? Então, existe um investimento, é claro, é um modelo que você está investindo de negócio, mas o risco de você não cumprir com aquele retorno de investimento, ele existe. Imagine você com uma loja, um ponto físico, onde você sabe que você precisa de um capital de giro mensal de 100, 150 mil, que é custo de aluguel, custo de pessoas, você venda sim ou não nesse mês que vem esse custo ele tá lá batendo na tua porta de qualquer maneira, né? Então, esse é o principal motivo desses profissionais frustrarem o sonho deles de empreenderem neste mercado de móveis planejados. E Wesley, eu reforço ainda a questão da margem, né? A margem de rentabilidade. Quando se vai para modelos de negócio como uma franquia ou uma revenda, normalmente você vai ter a falsa ilusão de ter uma margem maior. Eu assumo mais coisas, eu assumo toda a parte burocrática aqui, a parte financeira, e eu tenho uma margem de 40%, por exemplo. Aí quando você vai para a ponta do lápis e você vai deduzindo tudo isso, você vê que você sobra pouco e ainda tu fica com muita responsabilidade. Por exemplo, CLT, você ter funcionários, você ter um motorista, você ter um caminhãozinho, um carro, por simples que seja, para fazer a movimentação, por exemplo, de material, de móveis, de embalagem, descarte. Isso tudo gera um custo absurdo e é pessoas. Daqui a pouco essa pessoa tem um acidente de trabalho, daqui a pouco essa pessoa ficou doente e tem que se ausentar. Então, ter um time, ter uma loja, ter uma estrutura física é muito pesado. E a falsa impressão de que você tem lá uma rentabilidade maior, mas que a maioria das pessoas não fazem a conta na ponta do lápis para entender quanto que sobra no final. Então, a gente se dispõe, além de levar muita oportunidade, de tirar esse peso da burocracia desse profissional. Então, esse profissional vai, de fato, performar no que ele sabe mais fazer. Todo negócio ele tem risco, né? É bom falar que não tem negócio sem risco, e quanto maior o risco, maior o retorno também, é meio que simétrico essa conta. Mas aqui nós estamos falando então de uma pergunta, eu tentando resumir a fala do Wesley, seria basicamente o seguinte, né? Você quer empreender com móveis planejados com risco alto ou risco baixo? E hoje a gente já tem uma opção que é uma escolha, né? Talvez no passado não dava para escolher empreender com risco baixo. Como é que você empreende com risco baixo? Investir menos? Aí não aparece, né? Então, hoje temos uma opção. Como investir, então, com esse risco mais baixo? Hoje, essa opção de empreender com móveis planejados através da WePlanner é justamente isso que a gente entrega, né? Ser profissional tem toda a nossa equipe de especialistas, nossa estrutura jurídica de contrato, de parcerias com indústrias, com transportadoras, equipes de montagem. A gente nasceu, destinado a fazer toda essa parte burocrática, toda essa gestão dos processos para dar a liberdade do profissional fazer o que ele faz de melhor, que é fazer a venda, a conferência do projeto dele.
dele. Complementar o que o Ismael estava falando também, essa falsa ilusão de que você tem um markup alto significa que você está lucrando mais, né? E é uma dor latente não só no mercado dos móveis planejados, onde muitas vezes o empreendedor não consegue mensurar isso, né? Ele acredita que está com uma margem lá de 40% e ele acredita que está lucrando muito fazendo isso, mas ele não consegue colocar às vezes na ponta do papel todo o tempo que ele está destinando a fazer aquilo, todo o risco que ele tem para assumir aqueles problemas. Então hoje a WePlan assume todos esses riscos para dar liberdade ao profissional fazer a parte de projeto, atendimento ao cliente, vender móveis planejados com muito menos burocracia. Essa parte de pessoas que a gente sabe que vai empreender nesse mercado sozinho é muito difícil. Imagine que com a WePlan você tem um suporte de especialistas para te ajudar a fazer todas essas entregas. Então a facilidade de você estar empreendendo, muitas vezes você vai atrás de uma pessoa, digamos um estagiário que você precisa de mão humana para cumprir um trabalho lá dentro do teu escritório, da tua loja. Muitas vezes aquele profissional que entra, você tem que ensinar tudo a ele, você tem que moldar ele. Então você traz ele para te poupar tempo e você acaba investindo tempo nele para ensinar ele. Imagine que com nós a gente já todos do mercado, a gente já tem todo o conhecimento que muitas vezes adquirindo um modelo de franquia, uma grande marca, eles te dão lá toda a marca, te dão a possibilidade de você fazer marketing em cima daquela marca, mostram como é que tu tem que fazer a estrutura, mas ninguém te ensina realmente a fazer uma medição de projeto, ninguém te ensina a executar um projeto dentro do Promob, nenhuma indústria faz isso, né? Acho que a grande vantagem que a gente tem é justamente ser uma empresa colaborativa, que a gente faz toda essa gestão junto com os profissionais. E eu vejo que muitas pessoas recebem aí o nosso material nas redes sociais, chega até eles um episódio como esse do podcast, pega a marceneiro, por exemplo, tá 20 anos aí empreendendo como marceneiro, produzindo o seu próprio móvel e vendendo lá na ponta, fazendo essa logística toda. E aí ele recebe um material da WePlan e identifica que, então quer dizer que eles têm uma produção e eu posso terceirizar a produção com eles e eu continuar vendendo aqui. E aí quando a gente vai apresentar esse formato de modelo e eles entendem que a margem é muito baixa. Porque hoje eu tenho 40%, 45%, às vezes 50% de margem em cima. E aí eu só queria terceirizar a minha produção, que eu não consigo dar conta e não consigo subir, por exemplo, o padrão, né? O padrão do cliente, atender clientes mais top, por exemplo, ou com uma velocidade maior. Então, essa falsa impressão de estar rentabilizando mais faz com que essas pessoas não consigam enxergar um palmo na frente, né? Porque só enxergam a margem. Eles não conseguem diluir isso no papel. Até isso a gente ensina e consegue mostrar para eles que eles rentabilizar um formato menor e ter menos burocracia e aquilo for mais limpo para eles, de fato o melhor negócio, né? E hoje a WePlan se posicionou para, de fato, entregar muita velocidade e muita diversificação na parte de móveis planejados. Já há muito tempo a gente não é só móveis, né? Você pega da área corporativa, por exemplo, que a gente tem soluções para piso, para divisória, para cadeira, seja uma cadeira mais decorativa, uma cadeira operacional de escritório. Então, esse profissional, além de ele fornecer móveis, ele diversifica o canal. Porque isso tem dado hoje a nossos resultados internos aqui. Nós fizemos algumas mudanças e acredito que não fomos felizes na mudança de se posicionar de uma forma que a gente atende o residencial, vendendo cozinha, dormitório, apartamento, casa, mas quando a gente se posicionou para atender outros clientes como corporativo, escritórios, né, essa linha mais pronta, a gente diversificou o canal e foi ali onde a gente conseguiu continuar batendo metas, né? Então, quando você tem um parceiro que ele te oferece um monte de facilidades, consegue cumprir todo aquele processo mais burocrático e ainda te entrega a diversificação do produto, é sensacional. E alguns profissionais se conectam com nós também, dizendo assim, eu mando fazer um plano de corte, e aí, por exemplo, São Paulo tem a Léo Madeiras, que é bem conhecido, que vai lá e desenha o plano de corte e te entrega tudo cortadinho, pronto. Aí ele conecta um montador, e aí ele vai e faz. Aí só que não faz peça especial, não faz puxador cava, não consegue fazer uma peça chanfrada. Aí esse profissional tem que pegar material, comprar na revenda, levar no marceneiro que faça especial para ele.
para ele poder cumprir o mínimo de um projeto personalizado, que todo mundo quer sua cara, sua personalização. Então a WePlan tem isso tudo dentro da base, dentro da nossa estrutura e dentro do nosso software, né? Tu não quer com essa empresa, quer com essa, né? Sem barreira territorial para trabalho e sem problema com logística. Por exemplo, a gente entrega no Brasil todo, porque a gente conecta a logística ideal para isso. E tirando o caminhãozinho lá que precisa estar puxando coisa para lá e para cá, é diferente do modelo tradicional que sai da fábrica, do marceneiro direto para casa da pessoa. No modelo da WePlan sai da indústria terceirizada direto para casa do consumidor, né? Então, é quase que como o credenciado ou partner, ele é aquela loja online que está vendendo e o produto sai por exemplo, lá do estoque da Brastemp, sai a geladeira e vem para minha casa. Mas quem vendeu foi a Americanas. Então, fazendo um paralelo, o partner funciona dessa forma, né? E justamente isso que o Ismael estava colocando, de a gente ter diferentes produtos, diferentes indústrias para adequar a necessidade do cliente. Imagine que você está lá com o produto que você está revendendo, entrou cliente X, cliente Y, você tem aquele produto que você precisa moldar o projeto para atender aquele cliente. Muitas vezes você está vendendo o teu produto para aquele cliente sem ser a real necessidade daquele cliente. Tu tem certeza que aquele cliente queria um móvel alto padrão, às vezes para o escritório, que ele pretende ficar 5 anos? Então, o grande benefício que os profissionais têm com a gente também é que eles têm acesso a diferentes indústrias para ter esse argumento e levar essa maior satisfação para o cliente final. Imagina o cliente comprando através de um profissional nosso, o profissional vai poder provar isso para o cliente. Eu tenho acesso a todos esses produtos para a tua necessidade, para o teu desejo. Esse é o melhor produto que vai se encaixar a você. Imagine que ele consegue ter acesso a 4 orçamentos diferentes, todos através desse profissional da WePlan. Galera, eu gostaria de puxar uma informação bem legal aqui com relação a pessoas. A gente sabe que até para o marceneiro é complicado achar gente para trabalhar lá com as máquinas e trabalhar na produção. Isso também penaliza muito, né? Se, por exemplo, o cara falta um dia, lascou, né? Aí achar pessoas boas também para ir lá e entrar na casa do cliente, saber funcionar direito dentro da casa do cliente. Então, ou seja, pessoas é um dos pontos mais sensíveis também. Claro, tem vários problemas de se ter toda uma estrutura, porém pessoas é uma parte complicada. Quando o empreendedor está pensando em empreender, pensando em dar um próximo passo nessa área, ele faz como a maioria dos empreendedores, né? Ele começa a buscar aliados. Tipo, cara, Ismael, tô pensando em fazer aqui, cara, mas não queria ir sozinho, sabe? Tô meio com receio. O que tu acha de nós montar uma loja? Então, ele sempre busca um sócio, entendeu? Eu gostaria de dizer que, para quem tá pensando em empreender, que tal você ter um sócio com todas as aptidões que existem no mercado de imóveis planejados? Eu te desafio agora a tentar buscar um sócio assim. No teu círculo, ou seja, onde for, busca um cara que é bom de projeto, um cara que é bom de logística, um cara que é bom de conferência, um cara que é bom... Vão citando para mim os cargos. E aí eu te desafio a achar esse cara, essa pessoa, esse perfil, para ser teu sócio. E aí você me diz quanto vai custar um sócio desse. Agora vamos fazer o paralelo e comparar. Eu tô tentando levar esse papo para mostrar que a WePlan seria esse melhor sócio. Porque tem todas essas aptidões e todo o know-how, e ainda temos que colocar também a bagagem, né? Porque tu chamar alguém só para ter peito junto contigo e levar a bomba depois é fácil. Do tipo, tô com medo de empreender aqui e depois, se der prejuízo, vamos dividir a conta, né? Porque normalmente começa por isso, né? Alguém para dividir a conta, porque o cara tá com medo. Mas que tal levar alguém bem gabaritado para não ter que pagar nenhuma conta depois? Então eu queria fazer esse paralelo para mostrar que a WePlan seria esse melhor sócio, né? E ele é muito completo, esse sócio. Talvez uma analogia extremamente assertiva é de fato que a WePlan é o sócio perfeito para quem quer vender móveis. E não quer sofrer algumas dores, né? Uma dor bem latente é, meu Deus, e a equipe de montagem? Como é que eu acho um montador para essa obra? Como é que eu vou supervisionar essa obra, né? Sendo que eu tenho que fazer novos projetos, eu tenho que captar novos clientes. Então é mais uma dor que a gente resolve. Essa dor dos processos, ela é, acho que
talvez o maior ganho que a gente dá para esse profissional, né? Imagine que um profissional empreendendo sozinho, é ele captando cliente, ele fazendo projeto, ele fazendo conferência, ele fazendo liberação na indústria, ele assumindo contrato com o cliente, ele ligando para a transportadora para coletar, ele conversando com a transportadora e com o cliente para entregar, ele atrás de profissionais de montagem, ele fazendo a supervisão da montagem, ele fazendo um serviço de pós-venda que é muito necessário. Então, com a WePlan ele consegue ter esse benefício de que a maioria desses processos é feito sobre nossa gestão. Então, é justamente esse sócio que a gente está falando, que não é um sócio que entra só para dividir o nome, é um sócio que entra justamente para dividir os processos, para assumir essa responsabilidade de gestão juntos, né? É o melhor smart money que eu posso colocar, porque não é só a grana também, né? É o conhecimento absoluto e com padrões, com processos e com a certeza de que tem a entrega da qualidade, né? Então, é como se você pudesse avançar, tipo assim, 10 anos no padrão da tua empresa e dizer assim, cara, hoje nós estamos entregando qualidade, rapidez, NPS alto. Ninguém começa com esses pontos assim. Então, você acelera no futuro e consegue iniciar amanhã um padrão assim. Existe, né? uma grande diferença entre você, até a pessoa que já está com um modelo de estúdio, já está com a sua loja. Existe uma grande diferença entre crescimento e escala. Imagina um profissional que tem sua loja, tem seu estúdio, está funcionando, tem domínio dos processos. Em algum momento ele vai parar no crescimento. Ele quer crescer, mas ele sabe que para faturar mais, ele precisa dobrar o custo fixo dele. Seja com mais software, seja com mais pessoas. Ele sabe que essas duas coisas andam junto. Quando ele faz isso, ele assume outro risco, que é, tô com uma demanda aqui num mês, preciso contratar mais projetista, preciso contratar outro conferente, contrata essa pessoa, consegue atender aquele faturamento, eleva o custo fixo, você tem que manter aquela média, senão no mês seguinte talvez você tenha que demitir uma pessoa, fica um mercado muito instável nesse sentido. Através da WePlan, como a gente trabalha junto com aquele cliente, a pessoa consegue fazer a escalabilidade dele, ele não precisa contratar mais 3 pessoas para aquele escritório para poder faturar o dobro, ele consegue sempre terceirizar esses serviços de acordo com cada cliente. Então a possibilidade dele escalar, ou seja, faturar mais, mantendo o custo dele fixo muito baixo, é bem maior através de um parceiro. E, acima de tudo, o WePlan pensou em todas as etapas e profissionais que poderiam vir a se conectar com nós. A gente atende também pessoas que não têm domínio sobre a parte técnica, por exemplo. E então tu pensa que isso não é uma barreira para você empreender com o WePlan. A pessoa não é penalizada pela falta de alguma coisa, né? Por exemplo, não domino a criação de projeto. A gente consegue conectar parceiros ou através de uma tabela de serviços vindo diretamente da WePlan, e a gente supre essa falta que tem de profissionalismo da parte do credenciado, desse cara que vai vir através, que queira se conectar com nós. Muitas pessoas têm medo da conferência, porque a conferência técnica é a que vai para a fábrica produzir. Responsabilidade. Né? Essa responsabilidade é grande, a gente concorda com isso. Tem treinamento, tem capacitação para isso. Mas, acima de tudo, tem profissionais que só fazem isso e adoram fazer isso. Cara, eu tenho que falar o que o Wesley falou ali. Eu tenho que comentar sobre isso, porque assim, quem já trabalhou em empresa, todos nós já trabalhamos para uma empresa, em algum momento, empresa que eu digo assim, trabalhamos como CLT lá, colaborador de uma empresa, a gente já percebeu ineficiências dentro da empresa, certo? Toda empresa tem ineficiência. A gente tem que fazer a seguinte pergunta: quanto de ineficiência tem numa empresa dessas que o Wesley falou? Porque muitas vezes você tem uma quantidade de colaboradores ou uma quantidade de custo fixo que banca uma certa ineficiência, porque teu processo não está alinhado por vários motivos, e muitas vezes se escalam pessoas para tapar a performance pela falta de ineficiência, ou seja, não se ataca a raiz, né? Que é a ineficiência, o processo errado ali, que dá, por exemplo, dá muita assistência. Então, eu tenho que colocar 3 na assistência. O problema tá por que tá dando assistência, né? Então, tem que fazer essa pergunta, e aí já está um ganho, que você já vai sair na frente e vai evitar essa ineficiência, né? Vai evitar, porque vai se gabaritar para evitar esse tipo de coisa.
E outra coisa, tudo que o Wesley estava falando é um problema de lastro físico, né? A estrutura tradicional, ela tá lastreada pelo físico, pelo capex, pelas coisas, materiais, até pelas pessoas. No momento que você tem uma arquitetura, um processo alinhado, que está bem alinhado com o digital e consegue escalar, você está tendo um lastro que não é mais físico, é um lastro digital. Ou seja, eu consigo, com menos pessoas, multiplicar ou escalar mais rápido do que o modelo tradicional. Então tem que pôr na conta essas duas coisas. O modelo tradicional está associado ao lastro físico, o modelo novo, o modelo da iPlan, está com um lastro digital, que é o lastro do processo, o lastro das metodologias, do conhecimento avançado. Tecnologia, né? É o que dá escala para um negócio. Exatamente, né? Então põe na conta isso. E acima de tudo, o que é importante a gente deixar claro é que a iPlan não é somente uma conexão, um parceiro que entrega conteúdo sobre móveis planejados. Porque conteúdo sobre móveis, conteúdo sobre vendas, conteúdo sobre gestão, tem de graça na internet, tem no YouTube, tem live toda semana, todos os dias com uns caras fodas do mercado. O que o pessoal quer? O pessoal quer know-how, método que foi validado. Como que eu faço isso? A validação de um método. É isso que a gente tem. Nós temos um método que... o que tu falou ali sobre, por exemplo, eu não consigo entender qual que é o furo da assistência. Eu não consigo entender qual que é o furo que está dando no erro de projeto. Muitas vezes você não tem tempo nem de medir isso. Então, através de métodos, através de um processo, você consegue o mínimo medir e identificar onde está o erro, onde está vamos dizer, o cano furado ali, né? Onde está saindo o dinheiro. Então, acima de tudo, não somos uma empresa de conteúdo sobre móveis planejados. Sobre, conectamos uma fábrica. Isso é muito simples. Todas as fábricas querem bons profissionais que entendam de móveis planejados. Mas a parte do método validado, que funciona, que nos trouxe um NPS alto, que nos trouxe uma rentabilidade e um número de 8 milhões em 3 anos, sem ter uma chapa de MDF para apresentar para o cliente, sem ter um showroom. Isso que é um diferencial. Muitas pessoas se prendem a ter um showroom. Mas é que sem showroom eu não vendo aqui na minha cidade. Sem showroom não funciona aqui na região. Funciona. A gente provou que funciona. Como? Através do nosso método. Tipo, arrasta pra cima que você vai saber mais. É exatamente isso. Nós conseguimos chegar de tanto validação, de tanto fuça por um lado, vai pro outro. A gente chegou no método que funciona vendendo móveis sem ter um showroom e sem precisar você ficar acessando toda essa parte de burocrática, de obra, de logística. A gente resolveu esse background aí para vocês. E é o que o cliente também cada vez buscando mais, né? É alguém que resolva problemas, é alguém que entregue a solução completa. Então, não é o melhor cliente, não é o que você precisa ter um showroom para apresentar para ele. É aquele que você consegue provar que o teu método é melhor, que a tua solução é a melhor para aquele desejo, aquela necessidade que ele tem, né? Não adianta muito você ter um belo showroom para mostrar e daí no momento de receber o atendimento, receber o produto, a qualidade do produto não acontece junto com a qualidade do serviço, né? Tu vê que o produto está muito distante da qualidade do serviço que foi entregue, ou vice-versa. O serviço é muito bom, mas o produto não acompanha. Então, imagine que você tem que fazer gestão de tudo isso, né? O cara... Eu fico pensando assim, no momento que ele tá, por exemplo, tendo que cuidar dessa problemática de logística, negociar esses prazos, essas coisas, o que ele tá deixando de fazer, né? Então, exatamente isso, cara. Fazer a conta do que você perde nesse processo é uma conta que muitas vezes até o empreendedor fica com medo de fazer para descobrir o que acontece, né? E o empreendedor, para não ter que dividir a margem de rentabilidade com muitas outras pessoas, muitos outros colaboradores, ele acaba tendo que fazer tudo, né? Por exemplo, o cara vai fazer um financeiro lá. Cara, ele não é bom naquilo. Só que por não ser bom naquilo e ele tentar focar em vender e tentar novos negócios, o financeiro em algum momento vai pecar. Vai ter algum problema, vai ter algum furo, vai ter algum... Qualquer setor. Fornecedor, exatamente, algum fornecedor que não foi pago, ou aquele fornecedor que foi pago de uma forma errada, por exemplo, o cara antecipou um boleto, não conseguiu negociar. Então, o que a gente faz? Cara, você se preocupa em vender,
se preocupa em levantar novos clientes, fazer gestão de obra, que é o que a gente cobra muito, seguir o nosso processo, que a parte burocrática a gente vai tomar conta aqui, inclusive a parte financeira. O cliente vai pagar para a plataforma e a plataforma vai distribuir esses pagamentos através do nosso financeiro. Então, cara, é muito simples, é fácil de você parar e fazer uma conta e identificar que nós somos a melhor solução aí para quem quer de fato empreender vendendo móveis planejados. Cara, para finalizar, eu só queria dizer que todo início do empreendedor, ele começa fazendo descobertas, né? Errando, aprendendo, e leva um tempo, alguns anos, para ele descobrir o método ótimo. Do tipo, olha, eu já estou fazendo muito bem o que eu faço aqui na minha área, só que isso leva tempo, né? E você tem que lembrar que esse tempo tem custo. Então, se você quer acelerar no tempo sem grandes custos e grandes riscos, a gente tem essa opção de levar esse conhecimento todo, essa bagagem toda e evitar, né, todos esses percalços. Isso aí, galera. Temos mais alguma mensagem? O recado que fica é esse, né? Profissional de arquitetura, profissional de design de interiores, projetista, vendedor de imóveis, quer empreender com mais segurança, com uma estrutura, junto com especialistas, fazendo gestão junto, a WePlan é a solução perfeita para esse profissional. Eu vou fazer um desafio agora antes do Ismael finalizar. Pega aquele amigo, alguém que trabalha na área, ou até mesmo o teu fornecedor, alguém que tu já comprou móveis, encaminha um episódio para ele conhecer uma realidade diferente, né? Muitas vezes a gente enfrenta problemas em produtos e serviços e a gente se pergunta, cara, mas em pleno 2023 não é possível que ainda acontece isso, né? Então, a gente está mostrando aqui que tem novas realidades. Acredito que vai ser mais ou menos que nem a gente assistiu a primeira vez o foguete pousando de ré, né? A pessoa vai ver que as coisas são diferentes, podem ser diferentes, então manda esse episódio para quem você conhece e também comenta lá no YouTube se você tem alguma dúvida ou se você não concorda com alguma coisa que a gente falou. Estamos aqui. E a mensagem final é que a WePlan não se cansa de levar essa mensagem, tá? A gente vai carregar sempre essa vontade de querer vender móveis de uma forma diferente e mudar esse mercado também. Porque existe esse espaço, esses profissionais existem, eles estão aí no mercado e muitas vezes eles não sabem por onde começar. Um episódio como esse pode, de fato, salvar a vida de um empreendedor, né? Não deixar ele voltar para o CLT e morrer todo o sonho. Então, continue com o teu sonho e conte com nós. Maravilha. Se nós salvar um empreendedor nesse episódio, já tá valendo. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu, até mais. Você gostaria de ter seu próprio estúdio de imóveis planejados, mas não quer fazer isso sozinho, do zero? A WePlan entrega toda a estrutura e segurança que você precisa para realizar isso. Clique no link que estará na descrição e conheça a WePlan e junte-se a nós para inovar no setor moveleiro.